glorificado e exaltado é o nome do Senhor da Glória. Oh, nesta noite maravilhosa, esta é mais uma edição do programa Luz e Vida, o programa da Igreja Missionários em Chamas. Quero convidar você para, a partir de agora, nós dizer para você que a partir de agora estamos ao vivo. E que você pode estar participando, você pode estar ligando para o programa, lá para a produção, ligando, falando com eles. Se você desejar falar ao vivo, nós estamos aqui e podemos responder algumas perguntas, ou você contar uma bênção, ou pedir uma oração. A oração você pode pedir lá para a produção, ela passa para nós, e no final do programa nós oramos por todas aquelas pessoas enfermas, todas as pessoas agradecendo, aquelas pessoas que estão felizes, que querem contar uma bênção que receberam. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor da Glória. Então, amados, eu convido você, antes do programa começar, já houve ligações dizendo resposta de oração durante o dia. Algumas pessoas ligaram para o telefone e a gente estava orando ali junto e já ligaram de volta dizendo, já passaram a mensagem dizendo, olha, o Senhor já restaurou, o Senhor já respondeu a oração. Então, amados, é assim, nós vivemos constantemente no trabalho do Senhor Jesus da Glória. Nós trabalhamos para Jesus e agindo dessa forma, a qualquer momento, se tiver uma dificuldade, tem o telefone do programa, você quer ligar, liga, nós vamos orar junto com você, ou nós vamos orar, você passa uma mensagem, a gente ora, Deus opera e nós vamos vivendo o avivamento de Jesus na face da terra. Então quero convidar você para ser participante conosco. A partir de agora, nós estamos ao vivo com você, e se você tem dificuldade, você tem bênção para contar, é conosco. Nós estamos aqui para glorificar o nome deste Deus. Se você não liga, se você não fala, não tem como resolver o problema, mas se você confia no Senhor, com certeza o resto tudo Ele fará. Hoje nós estamos felizes, porque eu estou com a Gabi. A Gabi voltou novamente ao nosso programa e nós estamos hoje com louvor e adoração. Essa jovem senhora que canta, glorifica o nome do Senhor da Glória, sem nenhum constrangimento, adora o Senhor, canta para o Senhor, não canta para ninguém, não canta para o homem, não pensa que ela está cantando para você, ou fazendo algo, não, é adoradora genuína. Então é isso aí, e eu quero começar esse programa exatamente com um louvor, cantando um louvor ao Senhor, porque nós estamos aqui para glorificar, e nós vamos começar assim, cantando um louvor ao Senhor. Vamos adorar, Gabi? Aleluia! Boa noite, vamos adorar o Senhor da Glória. Então essa é a Gabi, a linda Gabi, que vai nos encher de alegria, nos encher de emoção aqui nessa noite. Ela veio trazer um pouco daquilo que Deus tem dado, derramado na vida dela, ela vai derramar também nas nossas vidas. Nós estamos aqui para receber, amém? Então vamos lá. Eu quero deixar essa canção para quem está em casa, falando sobre a vida do profeta Jeremias. Você que está em casa aí me ouvindo, me assistindo, você é um vaso sendo moldado nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Jeremias 18. Essa canção explica bem esse encontro. Hoje desci a casa do oleiro pra te encontrar, adorar tua unção. Pois sou um vaso e necessito de renovação. Olha como nós somos um vaso de argila que cantou oscilar entre o bem e o mal. Afinal, venha me tocar, tira a impureza, se for preciso, podes me quebrar. Eu sou o vaso, tu és oleiro, eu sou de barro, o verdadeiro, quebra e transforma todo o meu ser.
pois eu quero estar no teu querer. E o profeta entendeu. Tu és oleiro, eu sou de barro, tu verdadeiro, quebra e transforma todo o meu ser. Pois quero estar no teu querer. O oleiro todo dia molda as nossas vidas. E quanto mais as tribulações vêm, mais o oleiro consegue deixar as marcas dele em nosso caráter. Aleluia. Um vaso de argila que tanto oscila entre o bem e o mal. Afinal, venha me tocar, leva embora, tira a impureza. Se for preciso, você pode dizer em casa, podes me quebrar. Aleluia. Eu sou o vaso, tu és o oleiro, eu sou de barro, o verdadeiro, quebra e transforma todo o meu ser. Pois eu quero estar no teu querer. Eu sou o vaso, tu és o oleiro, eu sou naufrágio, tu verdadeiro, sim, quebra e transforma todo o meu ser. Pois quero estar no teu querer. Pois quero estar no teu querer. Eu quero estar no teu querer. Amém, aleluia, glória a Deus. E assim, amados, nós devemos sempre estar no centro da vontade de Deus. Nós devemos estar ali fazendo a vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós possamos fazer, porque Ele é o nosso dono, Ele é o oleiro, Ele é quem verdadeiramente é o nosso dono, é o nosso Criador, nosso Redentor, nosso Senhor. E Senhor quer dizer o nosso dono. Então, quando nós somos do Senhor da glória, isto é maravilhoso quando nós nos entregamos a Ele. Quero ler uma palavra para depois então comentarmos aqui com a Gabi em determinadas coisas. Aqui em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor: o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhes em tudo, purificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vamos ler até aqui e dizer para você, amados, desde o momento em que o Senhor nos resgatou, desde o momento que Ele se colocou, Ele me chama, porque não somos nós que vamos a Deus, mas é Deus que nos chama, Ele que nos escolhe. Sabe por que a igreja do Senhor ela nunca vai terminar? É porque ela não é feita de pessoas que querem, mas é feita de pessoas escolhidas. É Deus que nos escolhe para podermos estar com Ele. Não eu que quero ir, agora eu vou ser crente, de amanhã em diante eu decidi que eu vou ser, eu vou frequentar uma igreja. Não é assim que funciona. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos separa. Ele diz na sua palavra que Ele nos amou primeiro. E como Ele nos amou primeiro, é dele. Ele é o nosso Senhor de todas as coisas. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o Criador, nós somos a criatura. E
de um determinado momento Ele nos chama. Todos nós temos um momento de encontro com o Senhor. E a partir daquele momento, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E é isto que o Senhor vai cobrar de você. O tempo da ignorância, Ele não vai levar em consideração, mas a partir do momento do entendimento, porque todos nós, eu digo que nós nascemos para ser livres, e esta liberdade, ela vem exatamente do momento que nós nos encontramos com Ele, que nós decidimos em amar ou rejeitar, em aceitar ou não a presença de Deus. Eu acho que isso, porque todas as coisas, o Senhor nos escolhe para nós. Tudo Ele escolhe para nós. Ele escolhe a época de nascer, Ele escolhe nossos pais, Ele escolhe o nosso nome, Ele escolhe tudo para nós. E Ele deixa para que a gente escolha, Ele diz que até separa o seu próprio esposo, Ele separa para você. E quando você encontra verdadeiramente este homem, ele dá certo, funciona, é algo maravilhoso quando você se guarda e espera no Senhor e Ele te mostra exatamente aquele que é o teu par, que é a tua mulher idônea, que Ele entrega para você, aí você vai viver em alegria e em amor. Então eu convido você, amado, para a partir desse momento, você conhecer isto, porque é esse esclarecimento que o Senhor diz, o pleno conhecimento de todas essas coisas. Este pleno conhecimento é exatamente isso, de você conhecer e saber como é que funciona as coisas. Antes eu tinha uma pregação que dizia, você sabe como funciona o mundo? O mundo funciona assim. E então eu começava a pregar, a falar de como o mundo funciona. Estou falando para você de como funciona as coisas de Deus. E quando Ele nos chama, e a partir do momento que Ele nos chama, Ele nos entrega a liberdade. Agora, o que é liberdade? É restrição de outras escolhas. Quando você escolhe Jesus, você escolhe um pacote. E esse pacote, ele vem com toda a obediência, com todo o entendimento, para que você possa seguir a partir de então. Tem determinadas pessoas que pensam que liberdade é fazer tudo o que quer. E não é assim. Liberdade, ele tem limites, tem umas escolhas. Se eu quero amar, se eu quero um Deus, se eu quero viver em Cristo, eu tenho um pacote. Que a partir do momento que eu decido, se eu decidir por Jesus, eu decido por todo o pacote. E esse pacote, ele vem completo para mim. A partir de então, eu tenho que viver segundo aquilo que está determinado, o que a palavra do Senhor nos diz. Mas veja bem, eu quero perguntar de Gabi exatamente isso. Quando o Senhor nos escolhe, nos separa e Ele nos traz para junto do Pai. E a partir desse momento, então, que nós nos entregamos para Ele, e Ele começa a ser o nosso dono, o nosso Senhor. E nós começamos a viver em conformidade com esta palavra. Eu vou perguntar dela que ela é filha de pastor, mas eu não sei se ela já nasceu no Evangelho ou se ela não nasceu no Evangelho. Vamos perguntar dela e ela então vai responder. Gabi, você é uma das privilegiadas que nasceu no Evangelho e já recebeu toda uma orientação para que você possa viver esse cristianismo? Sou sim, graças a Deus. Aleluia. Minha casinha de pai já estava no ministério, meu pai e minha mãe trabalhando no ministério. E é como eu sempre digo, quando eu prego, até quando eu canto mesmo, como a palavra diz em Jeremias 1,5, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que saísses da madre, te designei e te encaminhei para ser profeta das nações. Então, desde criança, eu já cantava. Tenho fotos, desde pequenininha mesmo, de 3 anos, cantando em cima de um banquinho, que eu sempre fui pequena, né? Mas sempre envolvida no ministério, sempre envolvida nas coisas de Deus, graças a Deus. Que bênção. Esse é um privilégio que realmente poucas pessoas têm. Mas eu quero dizer para você que filho de crente não é crentinho, de maneira nenhuma. Tem vontade, tem dificuldade, não é isso mesmo, amado? E é até muito mais cobrado, né? Porque as pessoas têm essa noção de que filho de pastor é um pastorzinho. Não, ele é um ser humano que precisa também ser orientado, ser encaminhado, precisa ser direcionado a saber qual é o propósito de Deus na vida dele. É importante que os pais tenham essa preocupação, né, de ensinar a criança no dia a dia, ensina a criança no caminho. Então não é o caminho, é no caminho, ensinar dia a dia. No dia a dia, caminhando juntos, dia, como né? fazer, como responder, como viver.
Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Então, amados, nós, todas as pessoas, não importa onde você tenha nascido, lógico que quem nasce no Evangelho, que já tem uma família, que já pede ao Senhor a cobertura, a oração, eu digo que é o seguinte, nós vamos formar uma geração santa. E esta geração santa, ela é formada exatamente dessas pessoas que já casam dentro como uma herança em Cristo Jesus, uma herança já sem pecado, ela já foi concebida em santidade, e essa pessoa, com certeza, ela é muito mais forte em Cristo Jesus, e eu sempre costumo dizer, quando eu celebro um casamento, eu pergunto para as pessoas, por que você casa? E a resposta eu sempre dou dizendo que você casa para produzir uma geração santa, uma geração que vai suportar, entendeu, o esfriamento da igreja, que vai suportar isso, então vai formar toda uma geração santa, separadas para o Senhor, de filhos e filhos, de gerações que entregam-se à pureza, à purificação, que casam virgem, entregando-se para o Senhor, entregando isto ao Senhor como louvor a Deus. Então, isto é tremendo. Até eu ouvi num outro programa que a pessoa até perguntou, foi virgem? E então a pessoa respondeu com toda tranquilidade. E hoje eu estaria me repetindo para perguntar para ela, mas eu tenho certeza da resposta ao olhar, ao ver, mas porque é dessa maneira, eu tenho certeza que este casal é um casal que foi assim. Não sei o esposo, mas esse esposo também, ele já é filho de pastores, de pessoas que já na igreja também, o seu esposo... Meu esposo, ele é filho de pastora, né? Glória a Deus. Inclusive, quero que o senhor chame qualquer dia desse para trazer uma palavra, ele é pastor. Em nome de Jesus. E ele gosta muito de trabalhar com jovens, seria uma bênção, né? Amém. Seria um prazer, assim como eu sinto prazer também sempre estar aqui. Aleluia. Então, esse casal vai trazer realmente aí um outro dia, nós viremos, eu já estou convidando ele aqui através dela, numa próxima vez que ela estiver aqui, ela vai pregar para você, hoje ela vai apenas adorar, mas um outro dia ela vai estar cantando, mas ela vai estar pregando para você. Então, é uma família separada por Deus, é uma família santa, é uma família que é essa geração que produz essa santidade, que não há nenhum constrangimento em dizer para você que os dois, com certeza, entregaram a sua pureza ao Senhor da glória e vão gerar crianças santas dentro de um evangelho, de gerações de adoradores, gerações de pastores, gerações de pessoas que vêm servir ao Senhor, já quebrando o pecado, jogando esse mal fora. Então o Senhor, quando Ele nos escolhe e nos separa e nós vivemos neste conhecimento, não quer dizer que nós não vamos ter problema, porque a palavra do Senhor, ela diz, no mundo tereis aflições. Então ela tem, como ela diz, todas as dificuldades, teve todas as dificuldades das mocinhas, das pessoas, das jovens, mas o Senhor o carregou, o Senhor o guardou, o Senhor eu tenho certeza que Ele te carregou no colo e te fez chegar até a encontrar a sua família. Como a palavra diz em Hebreus, né? De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então é algo assim tremendo quando nós nos entregamos. Porque, amado, você que não é ainda do Evangelho, não conhece ou coisa parecida, quando nós nos entregamos para o Senhor, nós mudamos gerações. Não é só a minha vida, não sou só eu que mudo, mas toda a minha geração vai mudar. Quando os pais delas se decidiram por Jesus, tanto o pai quanto a mãe, elas se decidiram para gerar uma geração nova, uma geração em Cristo Jesus, uma geração santa. Então mudou toda a estrutura familiar. Não houve mais cachaça, não houve droga, não houve mais nada disso, mas gerou pessoas sadias, pessoas sem vícios, pessoas que não tem outro nome de dizer que não seja a santidade mesmo. Então são pessoas que com certeza
O inimigo não consegue chegar perto, mas chegar perto ele tenta, com certeza. Todos nós temos tentações e dificuldades, mas eles estão muito mais fortes e seguros em Cristo Jesus, porque sabem que o seu Redentor vive e têm certeza e sabem em quem tenho crido. Então confiam no Senhor, porque sabem de quem são, sabem quem são e de quem são. Isso é muito importante para nossas vidas. Eu vou perguntar para a Gabi agora se verdadeiramente ela tem vivido isto. Você já tem filhos? Já tem? Ou ainda não? Glória ainda a Deus. Não tenho filhos. Ainda é jovem. Quanto tempo você está casada? Eu estou casada há 2 anos. Há 2 anos. E eu não tenho filhos não, eu tenho que me formar na faculdade. Aleluia, né? Senhor Jesus. Vai chegar então, no tempo certo. Como você verifica uma pessoa com 2 anos de casamento e tem todo um planejamento? Então, com o Senhor, tudo é no tempo certo. Todos temos um planejamento. É diferente quando você está no mundo, onde você influencia a sua família, nem só você, mas quando você traz as músicas para dentro de casa, que tem apelos sexuais, que tem um apelo todo voltado para isso, é diferente. É diferente as pessoas. Você olha para as pessoas e você vê uma diferença. Você vê tranquilidade. Você vê tranquilidade, te passa tranquilidade. Muitas vezes até quando ela canta o louvor, eu não sei com você aí na sua casa, mas comigo começo a ter arrepios, eu começo a sentir a presença do Espírito Santo. Então é assim, quando nós somos separados, quando nós fazemos a coisa correta, quando pegamos o pacote de Jesus e decidimos por Ele, nós somos diferentes, com certeza, não é isso mesmo, meu amado? Com certeza, viver o propósito de Deus implica em deixar a vida passada, né? Você que está em casa e nos assistindo, em de fato se entregar a Ele e ouvir o que Ele tem para nós, seja em outro país, né? Seja em outras situações, sejam em famílias que muitas vezes são destruídas, mas servir a Deus implica renunciar, abrir mão às vezes até da profissão, com certeza, para seguir a Cristo, porque com Cristo a gente nunca perde nada. Aleluia. É assim, amados, temos alegria de servir a esse Deus. As pessoas pensam quando não conhecem, acham que não tem famílias ou gerações de pessoas que vivem esse propósito e que são tristes porque não provaram as coisas que você dá importância, que você dá valor, que nunca foi para um baile, uma festa de funk ou coisa parecida, e que isso faz falta na vida das pessoas e por isso são traumatizadas ou são tristes por causa disso. Se você for conversar com Gabi, você vai perceber que ela não tem essa dificuldade, ela não tem essa necessidade, porque o Senhor, Ele nos supre em tudo. Com certeza. E a vida no mundo ela é muito vazia, né? Você, quando conversa com pessoas assim da minha idade, você vê que elas já chegam com aquele vazio, algo que não é preenchido. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes 3:11 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, se Deus pôs a eternidade no coração do homem, quem é que preenche o eterno? Só Ele que é eterno. Então, nada que é temporário, nada que é passageiro vai preencher o coração da pessoa. Só o Senhor mesmo que é eterno. Senhor. Então é assim, amados. As pessoas são frustradas, angustiadas, decepcionadas lá no mundo, jovens decepcionadas, com vários amores, até dessa idade talvez até separadas, com filhos, com pais separados, com vidas destruídas, e você vê alguém firmada na rocha, firmada no caminho do Senhor e sem esses problemas, sem essas dificuldades. Então isto é maravilhoso, isto é exemplo de vida, e dizer que ela é feliz, ela é alegre, recomendando aqui o seu esposo, dizendo ele é uma bênção, ele é maravilhoso, estão em lua de mel ainda, 2 anos de casados, entendeu? Então, vivendo para você um exemplo para você e dizer que todas as decepções lá do mundo, das várias pessoas que você se envolveu, e que o que produziu? Produziu angústia, raiva, rancor, tristeza no coração.
mas este é um exemplo de pessoas para nossas vidas, que a gente vive o Evangelho mostrando e vivendo a cada dia, dizendo, olha, eu sou de Cristo, eu vivo Ele e sou feliz, e sou contente, sou alegre, tenho certeza vai trazer o esposo dela aqui e nós vamos ver este casal em família e dizer, e quanto mais a gente ouve dizer que o casamento está em falência, isso é uma tremenda mentira. Com certeza, o casamento é uma instituição criada por Deus. Aleluia. Deus, desde o começo que a gente chama de eternidade, né? Porque com Deus não tem nada temporário. Sim. Desde o começo, no coração do Criador, já nasceu o homem e a mulher, a família como um projeto de Deus. E essas novas famílias que estão surgindo hoje, famílias que muitas vezes não têm uma orientação de Deus, elas com certeza elas tendem ao fracasso. Mas quando a gente está com Deus, no padrão de Deus, o homem e a mulher, criando os filhos ali debaixo da graça, só tende a crescer, Aleluia, a prosperar. Glória a Deus. Então, amado, não creia nesta situação de que muitas vezes a mídia fala e que as novelas fazem para você, que sem compromisso, que não tem amor, compromisso, que não tem família, que é uma instituição falida. Longe disso. Nem imagine essa situação. É só o que apresenta nessa tela que te prende, mas que dentro de você, toda mulher, todo homem, ele tem o desejo, que disseram que era só a mulher que queria entrar na igreja. Não é verdade. Eu tive esse prazer aos 45 anos. Aos 45 ou 47 anos, eu tive o prazer de entrar na igreja e me casar, porque vivia com uma mulher no mundo e não era casado. Mas quando Jesus me encontra, eu entro, caso, levo a minha esposa à igreja e então, a partir de então, tomamos o pacote para poder vivermos em Cristo Jesus. Então isso é tremendo, é uma mudança de vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado, nós estamos chegando ao intervalo e eu quero pedir para a Gabi dar a última palavra. A última palavra não, que ela vai cantar no final do programa, mas ela se despedir dessa entrevista, que ela vai voltar cantando mais um louvor, mas é no final do programa. O pai dela, no segundo bloco, vai estar dando a palavra, e vai estar pregoando a palavra do Senhor, como é de costume, e você pode estar ligando e dando a sua opinião, e falando, e pedindo oração, e dizendo como é que se tem um casamento abençoado, qual é a receita. Eu quero deixar uma palavra para você que está nos assistindo agora, uma palavra que eu gosto muito, que fala em Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho do seu ventre, de sorte que não se compadeça do neném que ainda mama, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Talvez você não tenha uma história de restauração, talvez você não tenha uma história brilhante, uma história de sucesso, ou passou por tanto tempo colecionando fracasso, mas hoje Deus te chama para viver uma nova vida. Ele está dizendo que Ele é o seu consolo, que Ele é o seu salvador, que Ele é o seu restaurador, e nele você encontra todas as respostas. Leia a palavra, deixe o Espírito Santo ministrar, porque Ele é uma pessoa que anda conosco, que vive dentro de nós. Então se separe a partir de hoje para ver o que Deus tem sonhado para você desde o dia do seu nascimento. Deus te abençoe. Amém. Nós vamos ao intervalo comercial. Criar, inovar, planejar. Qual a função do arquiteto? Projetar. Deixar tudo mais interessante. Profissionais criativos ligando você ao seu espaço. A MSA convida você. Venha transformar o projeto dos seus sonhos em realidade. Visite Manaus Arquitetos, Rua Portugal 345, Japim. Amazon Vídeo. Produção e edição de vídeo. Finalização e animação 3D e 2D. Transmissões ao vivo, link microondas e uplink. Montagem de estúdio para TV e rádio. Manutenção de equipamentos broadcast, TV e rádio. Câmeras, VTs, Twitter.
implantação de emissoras, retransmissoras e repetidoras. Transmissões de programas de TV ao vivo via web. Projetos e implantação de rádio profissional e comunitária. Fone 3342-4930. Amazon Vídeo. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Não existe nada melhor que ver seus sonhos transformarem-se em realidade. Venha conhecer a Norte Incorporações, que desenvolve e executa seu projeto com um olhar inovador, proporcionando a seus clientes qualidade de vida e bem-estar. Aqui você encontra profissionais altamente capacitados, a melhor opção para seu investimento. Sonhos, projetos. A Norte Incorporações realiza. Conheça o melhor da moda feminina na Glick Store. São confecções, acessórios e itens para combinar com seu estilo. Aproveite e renove o seu guarda-roupa. Moda feminina é na Glick Store. Glória a Deus, boa noite, você que está nos assistindo. Mais essa programação, toda terça-feira estamos aqui reunidos, né? E levando a palavra de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa terça-feira. Agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida e na sua vida, que nos dá a oportunidade de ministrarmos a palavra de Deus. No primeiro bloco, ali o pastor Pedro, né, teve fazendo aqui uma entrevista com a Gabi que é minha filha, para a glória de Deus, tem cantado, louvado, engrandecido o nome do Senhor, e ela participou conosco, e no final ela vai estar orando conosco, orando e cantando louvor. Então você que está nos assistindo, você pode participar, ligue para os nossos telefones, peça a oração, nós estaremos no final intercedendo pela tua vida. Toda terça-feira nós temos um encontro marcado com você aqui, ministrando a palavra de Deus e cantando louvores para que o Senhor possa operar poderosamente na tua vida. Então nós glorificamos a Deus por tudo. E nessa noite eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 17. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, no capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou de Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Continuando no mesmo capítulo, ali pelo versículo 14, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E aí nós vamos ver, e houve um milagre na cura deste jovem. Vamos orar a Deus nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus possa visitar a tua vida aonde você está. Nesse momento, você que está ouvindo e vendo esta palavra, que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração e à tua mente e fazer um milagre acontecer na tua vida. Ó Espírito Santo de Deus. Senhor, nós não sabemos quantas pessoas estão nos vendo pela televisão agora, mas nós cremos que Tu és poderoso para operar um milagre. Por isso, Senhor, nós queremos pedir, como a Tua palavra diz, que quando pregamos a Tua palavra, ela não volta vazia, e que ela vá de encontro e faça o que lhe apraz. Manifesta, Senhor, a Tua presença. Se é cura, manifesta a Tua cura. Se é libertação, exerce a libertação, seja na mente, seja no coração. Nos usa, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos. Glória a Deus. Podemos ter uma reflexão sobre esta palavra, daquilo que Deus está nos falando, daquilo que Deus quer nos comunicar através desta palavra. A palavra de Deus diz que estavam Jesus ali e o que nos indica é que eles fizeram uma subida ao Monte Hermon com uma altitude de aproximadamente 3.000 metros. Era como se fosse um retiro espiritual, que no início ele diz assim: 6 dias depois, tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E quando chegou naquele monte, ali houve um milagre, ali houve uma ação sobrenatural de Deus no monte. Houve uma revelação de Deus e ali compareceram com Jesus Moisés e Elias. Os discípulos ficaram admirados porque eu devo imaginar a imagem que eles tiveram naquele momento, a percepção que eles tiveram da transfiguração. Como teólogo, nós entendemos, como leitores da palavra de Deus, que a presença de Moisés representava a lei de Deus com Jesus. E a presença de Elias representava o profeta. Em Cristo há a conclusão e há a consubstancialidade do poder na presença do Senhor Jesus. Jesus formava o ciclo da lei e os profetas. Inclusive, era o que os rabinos muito usavam. Jesus, por muitas vezes, quando pregou, ele dizia sobre a lei e os profetas, o cumprimento da palavra. Os discípulos ficaram tão admirados que Pedro falou para Jesus: Senhor, melhor é que fiquemos aqui, um monte, e construímos aqui, então, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O desejo de Pedro, diante da beleza, diante do poder sobrenatural de Deus, era que eles ficassem no monte. Eu posso fazer uma analogia, uma comparação com esta palavra, porque foi um momento sublime, foi um momento particular, foi um momento maravilhoso, uma escolha de Jesus com seus discípulos para mostrar a eles o poder de Deus. Eu diria que estar no monte é o lugar do sucesso, é o lugar da conquista. E nós sabemos, como muitas vezes eu tenho falado aqui, que uma conquista atrai outra conquista. Estar no monte é um lugar confortável, é um lugar maravilhoso que todo mundo quer estar no monte. Mas ali Pedro queria ficar naquele lugar porque estava gostoso demais. A presença doce do Espírito de Deus e a presença da ação de Deus, a glória de Deus, tanto que esta glória se manifestou, fez com que Pedro sentisse o desejo de permanecer no monte. Eu imagino que você ouvindo esta palavra, Deus de uma maneira gloriosa na tua vida já conduziu e você já viveu muitos momentos no monte. Eu posso trazer à memória muitos momentos da minha vida como cristão no monte. Sucesso, a bênção, a graça, todas as coisas concorrendo para o meu bem, todas as coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural.
Muitas vezes há uma alegria que vem no nosso coração diante das conquistas. Talvez o monte para você represente o nascimento do teu filho, como há pouco foi falado, quando a Gabi nasceu, quando o Luquinhas, o meu filho, nasceu. Uma alegria da conquista, da vitória. A compra de uma casa, um casamento, um casamento que estava perdido e que foi reatado, seja ou não pelo poder de Deus, isso é estar no monte. O monte é o momento da alegria, o momento que ninguém quer perder, ninguém quer sair, ninguém quer deixar. Pedro, dessa mesma forma, porque se nós analisarmos, Jesus andava em multidões e viver na multidão, comprimido, cansado, sempre operando milagres, isso é fadigante. E Pedro, então, desejou, naquele momento, querer permanecer no monte. Ele queria ficar no monte. Mas logo nós vimos que Jesus não atendeu o pedido de Pedro. E a Bíblia diz que eles desceram do monte. E no pé do monte, novamente a multidão cercou Jesus. E a primeira coisa que acontece é que um pai desesperado vem com uma reclamação. E mesmo antes de Jesus chegar naquele lugar, já havia uma grande discussão entre os discípulos de Jesus, o pai da criança, os escribas estavam discutindo, porque os escribas estavam reclamando que os discípulos não haviam conseguido expulsar o demônio que estava na vida daquele jovem. Havia um problema estabelecido. E eles foram reclamar com Jesus e dizer: Senhor, por que os teus discípulos não conseguem expulsar os demônios? O demônio que está na vida deste jovem. O pai reclamando com Jesus diz: o meu filho por muito sofre, pois ele é lunático. Muitas vezes ele está no fogo, ele se queima. Muitas vezes ele se afoga na água. Senhor, socorre o meu filho, pois ninguém pôde fazer, os teus discípulos nada puderam fazer. A primeira lição que eu tiro aí é que no momento que eles estavam no monte, os problemas não estavam sobre a equipe de Jesus, mas tão logo Jesus desce do monte, os problemas já vieram na sua direção. E Jesus, repreendendo a incredulidade daquela multidão, primeiro, a incredulidade dos escribas que discutiam com os discípulos, dizendo: nada podem fazer os teus discípulos. A segunda, a incapacidade que os discípulos tiveram diante de uma situação de não repreender aquele demônio. A segunda, o desespero do pai. E a quarta, a doença que estava instalada na vida daquele jovem. Jesus, é como se tudo parasse. O mesmo Jesus que teve a transfiguração no monte, o mesmo Jesus que recebe uma palavra dos céus dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo, com uma autoridade sobrenatural que está sobre a vida de todo aquele que crê em Deus. Ele primeiro repreende e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? E aquele demônio sai da vida daquele jovem. Sabe a lição que eu tiro disso? É que Jesus está nos ensinando. Talvez você esteja agora, você já viveu um momento, você pode dizer: pastor, quantos momentos da minha vida eu vivi no monte? Quando meu casamento estava certo, quando meus filhos estavam na igreja, quando eu estava na igreja. Semana passada eu encontrei um homem completamente destruído, porque ele não quis seguir a Cristo. Ele desejou seguir primeiro os seus prazeres, os seus deleites, os prazeres o desejo do seu coração. Egoísta que foi, perdeu sua família. E quando eu olhei para aquele homem, eu analisando por essa palavra, eu vejo ele no vale. A lição que eu tiro dessa palavra, que o mesmo Deus que está comigo no monte, é o mesmo Deus que desce e fica comigo no vale. Sabe, Deus está dizendo isso para você. Você pode estar contando uma história, mas no passado eu era assim, no passado eu fiz isso. Eu encontro muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que hoje estão imobilizados no vale. Por causa de uma palavra, eles não têm mais atitude, eles não reagem. Sabe, Jesus está dizendo para você, porque ele chamou a atenção do discípulo: homens de pequena fé. Você não é um homem e nem uma mulher de pequena fé. Há
ainda uma esperança de solução para o teu problema. Creia no Deus do monte, porque o Deus que está no monte é o Deus que vai contigo no vale, porque o mesmo Jesus que estava no monte, ele desceu e ele precisava descer. Muitos de nós, homens de Deus e mulheres de Deus, precisamos descer do monte e ter um encontro com a multidão que precisa de uma palavra de autoridade, que precisa de uma palavra de cura, que precisa de uma palavra de libertação. E se é essa palavra que você está precisando nessa noite, você que está nos vendo, nessa noite eu quero ministrar sobre a tua vida. Exerça a tua fé, olha para o teu problema, seja qual for o teu problema, chama a atenção de Deus para você agora e repreende toda enfermidade, todo demônio, toda perseguição, toda angústia, toda dor, toda depressão, no nome poderoso de Jesus, porque eu creio que Deus já te deu vitória. Deus é um Deus de vitória. E eu entendo que, como a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que Ele jamais nos abandonaria, independentemente do que você está vivendo, da circunstância que você está vivendo. Não deixe o inimigo te culpar por isso. Peça perdão a Deus agora. Se ajoelhe diante do Senhor e diga: Senhor, perdoa os meus pecados e transforma as minhas vestes alvas como a neve, e Deus vem no teu socorro e vai te abençoar poderosamente. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Não adianta nós entrarmos em discussões como eles estavam lá e o jovem continuava possesso, o jovem continuava lunático. Não são as discussões que vão mudar a nossa história. Não são as argumentações que nós colocamos ou acusamos um ou outro. Muitos hoje não estão no monte, não estão na igreja, não estão vivendo com a família de Deus, porque um dia foram frustrados, porque um dia foram decepcionados, e por conta disso têm vivido uma vida de vale. Ei, Deus está chamando você, homem de Deus, missionário, pastor, líder por excelência. Deus está chamando você porque Ele quer te reconduzir para a transfiguração. Ele quer te reconduzir para o monte, que é o lugar de todo adorador. Então preste atenção nessa palavra. Guarda essa palavra no teu coração, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele está descendo nesta noite. A grandeza maravilhosa de Deus, um Deus tão poderoso que criou os céus e a terra. Ele desce até você. Ele é o Deus pessoal. Ele está indo no teu encontro agora. Ele está olhando para você. Está estendendo as mãos poderosas para você, porque Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua casa. Ele quer salvar a tua família. Por isso, nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, seja a situação que você está vivendo, seja a circunstância que você está vivendo, olhe para Deus, olhe para o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso vai mudar a tua história. Sabe, talvez você tenha uma história, como eu já encontrei muitos, que dizem: eu vivi, quanto eu fiz para Deus, o que eu fiz? Eu fui um líder, eu fui um pastor, olha a minha vida. Eu lembro que no Rio de Janeiro eu encontrei um homem, ele me encontrou, melhor dizendo, e chegando na igreja bêbado. Ele estava muito bêbado. E de repente ele puxou a sua carteira e disse: pastor, eu também fui um dia pastor. Ele estava num vale de destruição da sua vida. E ele disse: eu perdi praticamente quase tudo, a minha família, os meus filhos. E hoje, pastor, olha a minha condição. E naquele culto de domingo, eu orei por ele. E nós oramos. E a minha alegria foi vê-lo sendo reconduzido do vale para o monte, voltando para a sua igreja e fazendo a obra de Deus, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por isso, meu amado, Deus nessa noite está falando ao teu coração. Deus nessa noite está ministrando poderosamente ao teu coração. Seja a situação que você esteja vivendo, esteja você com sucesso ou esteja você diante de dificuldade, estando você no monte ou estando você no vale, Deus não deixa você sozinho. Deus não abandona você em nenhum momento.
seja uma enfermidade que tem te entristecido, seja uma depressão, seja uma angústia, seja uma separação, sejam problemas financeiros, sejam problemas na tua casa, sejam problemas com os teus filhos, seja problema com a tua esposa, seja um problema com o teu esposo, seja qual for o problema, Jesus está dizendo nessa noite, não adianta você ficar tentando justificar ou tentando buscar argumentações, como quando Jesus desceu, viu que o que havia ali era uma confusão. Mas Jesus o chamou a atenção e disse: homens de pequena fé, até quando sofrereis? E ele, estendendo as mãos poderosas sobre a vida daquele jovem que se debatia, que se queimava, que se afogava, quase indo à morte, naquele momento ele trouxe a cura e a libertação. E na autoridade de Deus, nessa terça-feira, é o dia do teu milagre. Você que abriu o teu coração, está acompanhando esta ministração. Como servo do Altíssimo, como sacerdote de Deus, nós queremos profetizar sobre a tua vida uma nova história, um novo recomeço, porque Deus é o alfa, Deus é o ômega, Deus é o princípio, Deus é o fim. Eu quero dizer uma coisa para você, ainda que as pessoas digam que está tudo perdido, Deus está dizendo nesta noite para você, ouça o que eu estou lhe falando. Está começando agora a tua vida, se você crer. Uma nova história você vai escrever. Deus está transformando a tua vida neste momento, se você crer. Se você acreditar nesta palavra, pela autoridade, Deus está gerando no teu coração uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas, uma fé que move problemas, e a tua história começa a mudar hoje. Tudo a partir de hoje começa a melhorar. Creia nisso. A partir de hoje, se você crê, depois que esse programa terminar, começa a contar a bênção de Deus na tua vida. E algo sobrenatural vai acontecer, eu profetizo. Uma ligação que você vai receber, uma palavra que você vai receber, um comportamento abençoado que vai ter, seja no teu relacionamento, seja na tua família, seja diante do problema que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você, como Jesus falou, e isso é que nos move, a fé nos move a dizer para você: exerça a sua fé e cumpra o propósito de Deus. Não se permita. Você não foi feito para ser um derrotado, você foi feito para ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Não podemos vencer nossas batalhas sem a ação poderosa de Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo você no monte, vendo as bênçãos de Deus acontecendo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida sentimental. Nós, como profetas do Senhor, como diz a palavra, estando aqui a lei e os profetas e Jesus nessa noite, através da minha vida, através da vida do pastor Pedro, através da minha filha, a pastora Gabi, nós profetizamos para a sua vida bênçãos do monte para a tua vida. Deus te faz subir, Deus te exalta, Deus te coloca numa posição de conquista. Creia nesta palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando e a Gabi vai estar cantando mais uma canção. E no final, eu, o pastor Pedro e a pastora Gabi vamos estar orando por você. Ligue, entre em contato conosco. Nós somos da comunidade evangélica Nascer de Novo. Eu, pastor Heraldo, ali na Rua Guanabara, sem número, Novo Reino 2. Vá nos visitar e venha ouvir uma palavra de Deus para a tua vida. Então a Gabi vai cantar uma canção e logo após nós estaremos orando em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor. Deixa o Espírito Santo te tocar aí, onde você está. Você que está com alguma enfermidade agora, coloque a mão sobre ela e profetize a cura. Porque Jeová Rafa está aqui, está aí com você. Aleluia. Ei, você não vê que falta algo em seu viver. Dá tudo errado, não tem mais o que fazer. Em sua volta não encontra solução.
não. Só vê derrota e ninguém pra te ajudar. Ele te conhece. Ei, ouça agora o que eu tenho a lhe dizer. Existe só uma esperança pra você. Seja qual for o problema que passar, um gesto seu apenas pode te salvar. Deixa Jesus entrar, você vai ver mudar a sua vida. Hoje, deixa Jesus entrar em seu coração. Você precisa. Oh, glória a Deus. Deixa Jesus entrar, você vai ver mudar a sua vida. Deixa Jesus entrar em seu coração, Ele é a saída, Ele é a porta, Ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ei, ouça agora o que eu tenho a lhe dizer. Existe só uma esperança pra você. Seja qual for o problema que passar, um gesto seu apenas pode te salvar. Ele quer mudar a tua vida. Deixa Jesus entrar, você vai ver mudar a sua vida. Vida nova hoje. Deixa Jesus entrar em seu coração. Você precisa. Deixa Ele entrar. Deixa Jesus entrar. Você vai ver mudar a sua vida. Deixa Jesus entrar no teu coração. Ele é a saída. Em seu coração Ele é a saída. Só Jesus. Ele é a saída. Amém. Amém. Então, Gabi, isso aqui é o recado para a Sônia, né? Deixa Jesus entrar na vida dela, não é isso? Com certeza. A Sônia pede oração pela Michele, que está grávida de 6 semanas. E ela precisa tomar remédio para não perder o filho. O seu marido está preocupado, mas crê no milagre, porque o seu filho é um projeto de Deus. E essa situação é para te aproximar do Senhor. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa noite, Aleluia, Pai. nós nos colocamos diante da Tua Sim, Senhor presença. Jesus da glória. Eu quero colocar, Senhor, a irmã Sônia. Senhor, eu quero colocar a Michele diante de Ti. A Tua serva pede oração, Senhor meu Pai. Jesus da E assim como glória. esta palavra que nos foi ensinada nesta noite. Senhor Jesus. O Senhor Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam com pouca fé. Mas na autoridade do Teu nome, nós clamamos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa ir agora e visitar a vida da Michele e restaurar, ó Deus, esse útero porque tu construíste. Senhor, reconstrói, Pai, que por alguma situação houve ali um problema, mas, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode. Senhor, todo sangramento, pelo poder que há no Teu nome, Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, opera um milagre agora na vida da Michele e repreende pelo Teu sangue toda a enfermidade. Restaura, Senhor, este útero. Senhor, firma, ó Pai, se assim for, esta
desta criança que está sendo gerada. Pai, nós cremos no teu milagre. Assim, Senhor, como Jesus, quando desceu do Monte Hermon, ao encontrar a multidão com as suas dificuldades, nós, Senhor, como sacerdotes, como profetas, como pastores, ó Deus, clamamos nesta noite, não pela nossa oração, porque não há poder, mas há poder, ó Deus, na tua palavra, no teu nome. Por isso, Deus, que a nossa oração seja um veículo de unção de graça e repreende, ó Deus, esta enfermidade da vida da Michele. Em nome de Jesus, da onde esta enfermidade veio, que ela volte, ó Pai, pois no corpo dela não é o seu lugar. E nós cremos no milagre e profetizamos para a tua glória, para o teu louvor e para a tua honra. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. É assim, nós encerramos hoje, essa noite, para a glória e honra do Senhor Jesus da glória. Então, Vitor, não te preocupa, meu amado. O Senhor está no controle. Descansa no Senhor.